Na escola. Estudo comigo. Mariana. 2 anos. Juntos com a mesma sala. Estudando a mesma sala. Mais corajoso, muito mais
presente, pelo menos para mim, né? Fiquei bem na hora. Bom, então, um almoço desse, assim, raciocínio um pouco difícil, mas nós temos o Espírito Santo que vai nos conduzir. Que música linda, né? Já vai nos recolocando, né? Nessa conexão com o Espírito Santo. E ainda tem duas respostas para vocês. Vocês estão esperando duas respostas? Não sou eu que vou dar, tá bom? Brincadeira. Então terão as duas respostas, mas antes vamos só rezar um pouquinho. Como a música já nos recolocou, né, nessa intimidade com o Espírito Santo, vamos rezar então na Ave Maria, para a gente pedir a intercessão dela e nos recolocar nessa dimensão da nossa espiritualidade deste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nossos corações continuem em oração. Pode sentar. Eu vou chamar aqui quem fez as respostas 4 e 5. Aí eu queria que viesse apenas um representante de cada grupo. Só um. Para poder falar, explicar o entendimento que tiveram. O consenso, né? Grupo 1. Quem vem? Só ver o que foi. Ivone, vem. Uma pessoa, só um. Só um. Grupo 2. Quem vem, grupo 2? Fabrício. Grupo 3. Rapidinho, gente. Grupo 3, ajuda. Quem está 4 e 5? Paulo 5, é 4. 3, 4. E 5? 2, 3, 4. Agora expliquei para as meninas. Para todos. Ó, que é para a gente colocar aqui só um resumo, tá? Não explicar, não precisa, só o resultado. Não precisa explicar como chegaram, tá bom? Rapidinho, porque a gente deve ter 7 minutos para isso, 5 a 7 minutos. Qual era a frase? O verbo se fez carne, o verbo se fez pão. Como sinalizar o verbo? Então, o nosso grupo discutiu e verbo, que é Deus, significa Deus que se fez carne. Então, Jesus é a carne, ok? Pai Deus também é carne porque está com Cristo. Então, o Espírito Santo também é carne porque está junto. Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas um Deus, Santíssima Trindade. Então ficou Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui carne. Só isso. São os 3. O verbo se fez carne. O outro, o 5. Eis o mistério da fé, que significa mensagem revelada.
Esse foi o mais difícil de entender claramente, porque mistério não é um segredo, não está escondido, então é a revelação de Deus, é a revelação divina. Então está mostrando, é visível, então a pessoa vê e crê. Então o sinal, Jesus, vamos explicar Jesus, na Santa Ceia, ele estava ceando com os apóstolos. Jesus fez a revelação divina. Jesus mostrou o sinal. Então, com o cálice, que é o sangue, os apóstolos viram, não compreenderam. Jesus explicou: o pão é o meu corpo, é o meu corpo, é o meu sangue. Isso é meu corpo e meu sangue. Então os apóstolos observaram, ficaram admirados. Então Jesus falou: eis o mistério da fé, que é o pão. Então lembre-se de mim. Então até hoje. Então o Padre continua do mesmo jeito, como Jesus fez, que é a Eucaristia. Eis o mistério da fé. Então o sinal ficou. Porque a Eucaristia que está mostrando, a Eucaristia é a revelação, porque é o corpo e o sangue de Cristo. É Jesus, porque é o Espírito Santo que está com pão e vinho e transforma, faz a transubstanciação. Então, isto é a revelação. Então, por isso. Essa é a fé. Eis o mistério da fé. É isso. Grupo 2. Gente, alguém está sentindo aí o celular vibrando? Perdeu um celular aqui. Só vou fazer a adaptação da frase. Então vocês já sabem, a Soraya já explicou, o verbo se fez carne e mistério. Então vocês já sabem. O sinal ficou. Segundo mistério, né? Antes de Jesus não havia Jesus, ele era mistério, estava escondido, assim como memória que a gente faz. Então volta como Jesus, anunciado. Tudo é, o verbo se fez carne e habitou entre nós ou não? É só o verbo se fez carne, só. Só o verbo se fez carne. Aí é tudo isso? Ah, meu Deus do céu. Sim, vai. Entendi.
sobre o mistério. A quarta é o Verbo se fez carne. Usamos verbo, sinal Deus, humano, Jesus próprio pão, revelado que se transformou na Eucaristia. E a quinta, então a gente usou esse mesmo que é o de intimidade. Eis o mistério da fé. Nosso grupo discutiu e fez uma proposta para o número 4. Nós decidimos mudar verbo, transformou em Jesus. Vivo, de novo. A palavra se transformou em Jesus vivo. E a quinta, a proposta foi que é o mistério da fé, né? Que tem o pão e o vinho, que vão se transformar em corpo e sangue. Então nós discutimos e colocamos. Espera. Intimidade unida, Deus que se mostra aqui, no altar. Nosso grupo discutiu muito, mas não chegou a um objetivo final. Mas, vendo tudo aqui que foi mostrado, então nós concordamos com o Verbo se fez carne. O grupo não fez. Bonito sinal. E também o mistério da fé, muito bonito. Bom, eu acho que a gente pode pegar o que a gente recolheu hoje aqui do 4 e do 5 e numa próxima formação a gente trazer aqui uma pessoa que entende, trazer as sugestões que foram colocadas, como fizemos da outra vez, e daí a gente fazer uma coisa assim, uma sugestão oficial. O que é que vocês acham da minha ideia? Porque você vê que está bem especificado os sinais em si, embora todos tenham um significado muito forte. Então, eu penso que a gente poderia trazer essas sugestões para uma próxima formação, junto com uma pessoa que vai fazer assim, uma explicação teológica.
Então, os surdos mostraram esses sinais do verbo, do mistério, mas hoje tem assim, a filmagem, está salvo. Então, nessa próxima formação, a gente chama mais surdos e mostra também o que combina, o que não combina, para a gente poder votar também, como se fosse uma votação. Então, a gente deixa provisoriamente até um próximo momento que a gente possa discutir e trazer mais surdos. A gente vai guardar. Vamos deixar reservado, pensando, e a gente chama mais surdos para poder pensar, porque a gente já discutiu, né? Então a gente pode pensar, se a gente achar que o conceito ainda não está bom, aí a gente discute de novo. Quer falar? Sobre o sinal que foi feito pela Soraya, que vem aqui da Santíssima Trindade, a gente também pensou no sinal I Love You, que ele tem 3 figuras aqui, né? O I, do I, né? O Y do You, o L do Love. Então, além da Santíssima Trindade aqui, também é o de verdade. Entendeu? Então, como se fosse o verdadeiro Deus se transformando na verdadeira carne. Por isso que vem de cima. Do divino para o terrestre. Entendeu? Foi mais ou menos a junção desses. Pega tudo aí. Eita, puxa. Foi eu que fiz. Ela mudou na última hora para Mas é que meu filho fica assim, né? Agora mudou na última hora. Só mais uma sugestão. Então, ó, Deus, Jesus, que se transforma em uma carne, aí Jesus, né, que vem ao mundo para anunciar, que também está unido em um. É isso. Uma sugestão. Caso André está me perguntando, é o sinal que a gente faz para a igreja, de milho, que fica lá na asa norte, a gente faz, né? Mas nós dois que fazemos, não eu faço. Ele já sabe, e o Pedro também faz. Então, algumas pessoas fazem, né? Verdade. Mas ela mudou na última hora. Mas ela mudou na última hora e a comissão falou para a gente prevalecer. Não deseja verdadeiro, talvez seja mais forte para o Pai que vem aqui ao mundo como humano, ele se transformou em humano aqui na Terra. Então ele está vivo aqui. Então Deus humano, que é Jesus que está aqui. Então a gente faz assim. Deus se transformou em humano. Então tem todo o povo assim, né? Junto, é a missão dele. Aí acabou quando ele voltou ao céu e continua Deus. É por isso. Então a gente, eu, Pedro, antes a gente tinha pensado nesse sinal, como que é verbo, mas esse verbo não combinava. Porque verbo, né, não tinha. Como ele voltou, como ele veio. Então a gente teve a ideia, né? De sair de Deus e vir como humano na Terra. Então é isso. Gente, chegou o Walter aqui, que ele não pode... Desculpa. Sempre com a falta de educação, meu pai celestial. Só te falta glamour.
Verbo. Verbo divino. Espírito Santo. Eu concordo com o sinal que Soraya fez. Verbo. O Verbo de Deus. Aí, tá vendo? Ela está falando que essa configuração de mão, ele simplesmente simplifica todas as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e, portanto, esse aí ela acha que é um sinal bem interessante. Então, quero dar os parabéns à Soraya e ao grupo por isso. O Walter, ele fez só uma explicaçãozinha rápida. Ele viu a gente fazendo esse sinal que a Mariana explicou agora, da configuração de mãos. Ele quer fazer uma parte sobre. É muito difícil as palavras dele, só isso. Boa tarde. Então, como eu peguei o bonde anônimo já, então assim, primeira questão do verbo, né, que o verbo se fez carne. Então, isso aí já vai ser um mistério, né? Então a gente tem que pegar algumas palavras, né, o verbo, e puxar ela do grego primeiro, para saber qual vai ser a raiz dessa palavra. Né? Então esse verbo vai ser, como seria o foco do espírito, né? Então seria esse espírito que vai vir. Então, quando a gente puxar dentro do Gênesis, né, o verbo pairava sobre as águas, então esse espírito que veio, né, que pairava, que depois Deus vai começar a sua criação, né, então nessa criação, depois que vai vir, vai se fazer, né, então vai se tornar carne, e carne o Cristo. O símbolo que foi colocado da Trindade, né, que seria o resumo, eu acho que seria mais interessante outra, né, que seria uma representação antiga desde a iconografia do tempo primitivo da igreja. Quando a gente vai começar a estudar a parte iconográfica da igreja, né, que vai vir também do grego, por causa das suas raízes linguística e de escritura, né, depois a tradução que vai vir do hebraico, essa representação vai ser feita desse jeito. Né? Aqui vai estar representado a Trindade, os 3 dedos juntos, e os dois aqui, as duas humanidades de Cristo, divina e humana. A gente vai reconhecer muitas vezes nos quadros mais antigos, que vai ter a representação de Jesus, né? E também muitas vezes o Papa vai dar a sua bênção apostólica. Basicamente essa é a parte mais central de todas as vezes. Nisso aqui também vai ter a representação do Jesus Cristo. Quando a gente vir aqui de lado aqui, esse dedo vai ter que ser cruzado, os dois primeiros, que vai ser uma abreviação do I, IX, e o X. Então essa primeira parte aqui essa primeira parte do dedo em pé, então vai ser representada do I, né, que vai ser do grego Ish, e o X vai ser Cristo, né? O C, que vai estar representado lá atrás, Cris, e o X, que vai estar cortado com os dois dedos aqui, o midinho, vai ser representado o outro X, né? Então nós temos a representação iconográfica do verdadeiro Deus, que se faz presente através da imagem.
Então, assim, poderia trocar esse sinal que também ele vai ser presente, né, do primeiro que foi apresentado, né, por um que é reconhecido dentro de toda a escola cristã, né, desde da igreja primitiva até a atualidade, dentro do povo do conhecimento, até dos padres, né, mas é mais conhecido essa representação da Trindade do que essa daqui. Muito obrigada pela explicação. Pena que não pode vir mais cedo, né? Então eu acho que a gente chegou no consenso, né? Sobre o verbo. Isso aqui, ó. Mindinho e anelar juntos no polegar e os dois dedos fazendo meio que um C. Mais aberto. Meio que um C assim, ó. A gente pode tirar a foto depois na configuração de mão e jogar, tá bom? Alessandro. Para vocês. Alessandro. Oi. Fala, Cláudio. O cara levantando aqui é o seguinte, é um sinal conhecido, né, nos ícones presentes, o movimento desse sinal é bem conhecido. Mas nós estamos falando aqui de linguística, né? De Libras. Será que essa função vai ser bem aceita na hora? Essa aqui também é linguística. É o outro dedo. Não, é o... Não, essa aqui também é linguística. Essa desse jeito aqui, ó. Esse é o quê? É Pai, Filho e Espírito Santo, e aqui, esses dois aqui são a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Essa aqui. Mas Inclusive tem o Cristo Pantocrato, tem uns que tem essa configuração de mão e tem uns que tem essa configuração de mão com o dedo anelar. Não é com o dedo do meio, é com o dedo anelar. Isso. Mas quando o grupo se reuniu foi pensando em verdade. Pois é verdade. Ah, tá. Entendi. Entendeu? É. Ah, tá. Você está Só um falando pouquinho. porque quando vocês se reuniram pensando no verdade, né? Essa é verdade. Foi no verdade. Ah, Na entendi. verdade, a Soraya ela esqueceu. Ela esqueceu um detalhe. Porque quando o grupo reuniu, primeiro, a gente pensou no sinal de Deus mesmo. Essa foi a primeira configuração. Que vinha. Que era o D de Deus. Porque o que a gente pensou? O que a gente contou para compreender o verbo se transformou em carne? Aí eu me lembrei da catequese das crianças lá na São João. Como explicar para a criança? Então a gente explicava da seguinte maneira. No Antigo Testamento eram histórias que eram passadas pelas famílias, pai e filho. Ou seja, Deus, naquele tempo, não tinha a figura de homem, de pessoa. Era uma figura divina, era uma história, era palavra. Uma palavra que depois veio a ser escrita. Então o verbo está aqui, ó, lá atrás. Aí ele veio, esse verbo veio. Deus veio somente em história e em palavras. Já no Novo Testamento, com a luz do Espírito Santo que veio a Maria, essa palavra ela veio se transformando, essa história, em escrita. Primeiro foi falada, depois escrita, e se transformou na pessoa de Cristo, no Novo Testamento. Por isso que veio primeiro falado, escrito, e se transformou em homem. Então, lá no grupo, qual foi a ideia da gente? Era Deus, o sinal inicial era esse, entendeu? Aí ele veio lá de trás, Deus veio lá de trás, aí se transformou no sinal de verdade, e quando ele veio para cá, se transformou em carne. Então ele veio transformando, ele veio mudando, ó. Deus, verdade, carne. Aí ficou Deus, verdadeira, carne, né? Começou assim. Começou aqui, ó. Deus, verdadeira, carne. Foi isso. Aí na última hora houve a mudança aqui da Soraya que fez esse sinal. Fez com esse dedo. Entendeu? Então no início foi assim. Aí acabou ficando assim, né?
Eu preferia o D de Deus, o sinal de verdade, terminando em carne, que seria uma transformação divina até o terrestre, que seria a carne física, entendeu? O humano. Oi. A Maria Alice disse que a configuração de mão também parece com a da pomba, do Espírito Santo. Mas assim, eu acho que, como foi falado, eu prefiro escolher um verbo, até que a gente tenha uma definição. Eu achei bem interessante essa questão da configuração de mão, que tem um significado forte. Eu gostei muito. Eu acho que vocês criaram pensando numa coisa, mas ao final, até pela troca aqui que a Soraya fez de configuração, acho que registrou um sinal muito interessante. Eu gostei muito. Mas, assim, ainda não vamos colocar como sugestão. Ivone, Lúcia, vem pra cá. Ela veio com esse sinal, eu não sabia desse sinal, mas foi ensinar. Eu também não primeira vez que eu vejo, né? Me ajuda a fazer isso. Voltou? Você fazer alguma coisa. Agora a gente pode continuar aquela partezinha da manhã que estava difícil, né? Os vídeos não abriram definitivamente. Mas a gente vai mostrar daquele estudo que nós fizemos em 2015, nós fizemos em 2014 os estudos, tivemos assim como a gente fez agora, tivemos a proposta que os surdos juntos nos mandaram, e daí eu filmei com o Daniel, como eu disse para vocês, a sugestão. Então fica como sugestão. Tem um monte de coisa aí, lógico que eu não lembrava, porque a gente não é um hábito a gente fazer. Para começar a fazer isso na missa, eu vou ter que assistir muitas vezes o vídeo para interpretar muitas missas para chegar perto das sugestões, de utilizar as sugestões. Mas aí então a gente vai fazer, Ivone, eu vou ler como normalmente a gente vê ali na missa, tu interpreta do jeito que interpretaria na missa, e depois a gente coloca o vídeo de sugestão dos surdos, beleza? Só para vocês verem também como que tinham ficado. Então, o primeiro, na verdade, calma, eu vou ler. Melhor. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério de sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas a vossa luz incomparável.
fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Aí agora tem a sugestão de como os surdos fizeram. Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vosso... Então, lá se eu não me engano, lá, a luz incomparável, eles colocaram pecado, a luz que se transforma, não, em língua de sinais, eles colocaram que treva transforma em luz admirável, eu acho. Vai lá. Não, gente, eu decorei isso não, de jeito nenhum. Volta. Toda santidade. Pai. Vai. Vai lá. Mais, pode voltar aqui, seu segundo já. Vós sois santo e fonte de todas as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Vê, é que eu tinha que parar. Vai. Verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar. Então foi das trevas, transformou em luz, né? Essa foi a sugestão. Luz incomparável, das trevas transformou em luz. Do pecado da morte, aí apaga o pecado, sermos o vosso povo, joga ele fora para entrar no céu. Régio e nação santa, para anunciar fiel, nação santa, as vossas maravilhas. Por essa razão, agora acontecem várias coisas por essa razão. A multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Cantando. Então, aí nessa parte não teve a palavra mistério. A sugestão deles era ir direto para Páscoa, para a sua Páscoa. Cadê? Mistério de sua Páscoa. Na sugestão deles, eles tiraram o mistério e foram direto para a Páscoa. Foi por isso que eu salvei assim. Porque quando eles já filmaram, eles não colocaram. Então também não coloquei. Próximo. Não, próximo texto. Aí a próxima parte. Na verdade é o Pai. Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Desculpa, estou igual o padre, né? Foi mal. No vídeo. Vai, aí a sugestão dos meninos.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Então, aí tem assim, fonte de santidade, vós sois santo, é um tipo. Aí depois fonte de toda santidade. Aí fez fonte de água e santidade. Porque daí está falando da pureza, foi a reflexão. E depois, santificai, pois, estas oferendas. O santificai, aí sim é abençoar. Então são 3 palavras muito próximas, mas que têm 3 significados diferentes. Então eles fizeram o santo, santo de verdade, o fonte de santidade seria o fonte de pureza, e depois o santificai é abençoar. Essa foi a sugestão deles. Acho que nessa parte foi só esse lugar. Eu acho que esse não tem. Interpretação da frase fazer isto em memória de mim. Use como referência o lado em que o altar se encontra. Mas do Daniel. Se o altar estiver deste lado, a interpretação será assim: fazer isto em memória de mim. Se o altar estiver deste lado, a interpretação será assim: fazer isto em memória de mim. Então, foi a sugestão deles. Por quê? Fazer em memória não é lembrar. Quando você lembra de uma coisa que já foi. E memória é uma coisa assim, que você está vivendo. Você continua acontecendo. Então, a missa é a continuidade da mesma ceia que Cristo fez na última ceia lá com os apóstolos. Então ela não acabou e a gente está lembrando dela. A gente continua participando da mesma derradeira missa. Então esse sinal de memória, ele traz lá de trás e vem até aqui. Aí faz a memória e minha vida, eles colocaram ainda, né? Minha vida. Então assim, continua, é o mesmo Cristo, mesma mesa, o mesmo pão que continua até agora. Então essa foi a ideia. Então botar esse memória na vida, né, por ele, pela vida dele. Porque não é lembrar, a gente não está lembrando de uma coisa que já foi, né? Lembrança, saudade, outro contexto. Esse foi mais difícil para mim. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Pode. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, esqueci, peraí. É a idade, gente. Que idade você deu? Entendeu? Por exemplo. Oi? Da ceia, na hora da ceia, Jesus estava lá sentado, os apóstolos estavam em volta dele. Pergunta: ele era redondo? A mesa era comprida? Eles estavam em volta? Como é que estava? Porque os discípulos estavam enfileirados, digamos assim, todos retos, ou eles estavam
à frente. Porque Jesus pegou o pão, partiu e deu, ou ele deu? E agora, como? Quem estava lá? Isso ali, cadê a foto? Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu fui. Wilson está fazendo uma pergunta. Meu moço, eu cheguei um pouco atrasado na Santa Ceia, mas eu vi depois a bagunça. Eu acho que a posição da configuração da mesa não é importante. Eu acho que é o ato dele partir e distribuir. Pode ter distribuído para o próximo e esse repassado ou não. Eu acho que é o ato dele de partir. Isso aí é uma simbologia, gente. Isso aí não é um por um. Eu acho que ele pegou o pão, deu graças e partiu. Partiu aqui e depois deu a seu discípulo. Ele pode dar para aqui, para a mesa, um para cá, outro para cá. Ou então ele mesmo pode ter entregado para cada um. É isso que eu estou só mais um, aproveitar. Por exemplo, no começo, sempre a referência, a gente tudo vai ao Senhor lá em cima. Aí na hora da consagração, a gente está no altar. E daí, mas a gente sempre faz a referência para cima. E daí, na hora da consagração, a referência é do altar, tipo, tá lá no céu e coloca no altar. Sim. É o ideal, né? Porque daí a referência tem que virar o altar a partir da consagração. Só resta a gente lembrar disso, mas tem que ser. Naquele momento até céu, nem altar. Ele já trouxe. Está no meio de... Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Para mim, foi a parte mais difícil. Por quê? O jeito como eu faço pão não é o mesmo jeito que vocês de Brasília fazem pão. E lá no vídeo dos surdos estava assim. Só que eu fiquei, eu tinha pouco tempo para gravar e a gente gravou acho que umas 10 vezes e não saiu pão. Aí ficou esse pão. Mas na verdade Cristo fez com aquele pão redondo, né? Eu não sei se está certo o nome, pão asmo, não é isso? Né? Que é redondinho. Então o ideal seria o redondinho. Não saiu um pão redondo, gente, da minha mão. Mas aí fez na hora da sua tomar todos e comer. Isso é meu corpo, daí fazer isso, Eucaristia, então a gente tem que estar voltado para o altar, se estiver próximo, melhor ainda. Isso, né? Que o padre está pensando. Isso aqui é meu corpo, né? Então normalmente a gente faz o cenário aqui na frente, não, a gente tem que lembrar de fazer o cenário lá onde o altar está. Você está perguntando a questão, né, de quando a gente não pode estar do lado do altar, que acontece na maioria das vezes, a gente faz referência para o lado do altar. Liturgicamente não tem problema. Se o padre deixou você ficar lá, por exemplo, no Enapas, que é um lugar onde nós temos, assim, Enapas, que é o Encontro Nacional da Pastoral do Surdo. Então todos os padres sabem língua de sinais ou trabalham com a Pastoral do Surdo. E tem um bispo referencial, a gente fica exatamente do lado do altar. Ou o padre está celebrando em língua de sinais.
Tem muitos lugares que ainda isso acontece, mas o máximo que você puder fazer referência ao altar é o ideal. Não, se o padre deixar, pode, Mateus. Mas o padre lá, Mateus está dizendo que no ritual, está falando que não pode, mas no ritual está escrito que intérprete de língua de sinais não pode. E aí, como ele está dizendo? Segundo o documento da igreja, para interpretação num pedido, não é permitido intérprete, comentarista, o que for que não são ordenados. O que o pedido é aonde sangrado, aonde foi ordenado para o diabo. Do lado do altar não. No máximo que pode é na entrada, no meio. Não, Mateus, aí vai ficar sem acessibilidade. Mas eu penso, ele vai ser legalista, e aí continua os irmãos no patamar inferior, a língua, a acessibilidade, quem é o quinto, está vendo, está ouvindo que está lá em quatro, principal. E aí, eu sei que eu vou usar para as escadinhas. A gente sempre está na escadinha. Eu preciso conversar com o meu pecado, porque eu continuei bem defensivo. Só uma coisa aqui, só uma. Paulo está falando aqui que pode ser feito. Você quer o microfone? Por conta do. Não, tá dando por aqui. Mas lá. Essa parte aí, que o intérprete está do lado do altar, não tem problema, porque ele entra na questão do padre, né? Ele entra dentro da questão da acessibilidade da pastoral. Então isso não vai quebrar nenhum rito estabelecido pelo cano da igreja. Porque, né, como a igreja tem várias regras, então existe isso como cano, né? Desde que não, como ele falou, né? Não pode ministro, não pode nada, porque o premistério é dirigido especialmente por que é ordenado e os que está coligados com ele, né? Aí os acólitos e alguns ministros extraordinários. Mas se o padre pede, pode ficar do lado, então ele não vai quebrar nenhum. Quem manda é o padre. Que manda é o padre dentro da. Mateus, tu é padre, se tu me tirar do altar, eu vou brigar contigo. No caso que o padre chamar efetivo, ele vai ficar valendo, né? Mas não há necessidade. Por exemplo, se tiver a missa comigo, não tem uma partida, o papo, lá onde? Mas longe é outra coisa, Mateus. Se está longe, está longe. Mas o fundo não está bem chegar, porque não há necessidade, o intérprete, o lado do padre, vai embora o padre, intérprete do lado. Mateus, me ajuda aí, Ivone. A Cássia está aqui, que esteve lá comigo, acho que mais alguém aqui teve. Nós tivemos um encontro nacional dos intérpretes, do ENAPAS, e lá foi discutido justamente essa questão. E tinha sacerdotes lá, mais uns 6, 7 sacerdotes, e nós chegamos à conclusão seguinte, que em breve, bem breve, teria que ser discutido a pastoral, os intérpretes, não só como intérprete, mas também como exemplo mestre, né, participante do altar. Isso já discutido, né, entre os bispos para fazer essa pertença. E eles colocaram uma coisa que eu me lembrei aqui, eu achei muito interessante, que Cássio vai me recordar, e se eu errar ela me ajuda, que falou, se o padre, o sacerdote, a persona de Cristo, o intérprete é a voz de Cristo também naquele momento. Porque o padre não consegue transmitir, não foi isso, Cássio? Foi assim que ele falou? Se o padre é a persona de Cristo, o intérprete é a voz de Cristo ali no altar, naquele momento, para aquela comunidade. Então, essa discussão há muito tempo. Então, não dá para falar assim, fica ou não fica.
mas ele tem que estar num local onde ele possa, essa sensibilidade sim, de estar presente como pode estar a persona. No ano passado teve um problema no retiro de casais, junto com o Frei Josué. Tinha um intérprete que estava ao lado e ele pediu para tirarem, para ir mais para trás, para ficar do lado de fora. E daí os surdos não estavam gostando. Então precisava pedir autorização para poder colocar o intérprete próximo dele em cima. Então vai depender do padre. E depois ele deixou, aí ele foi lá tirar foto com a gente, achou tudo legal. O Josué agora gosta. Marionice. Eu lembro aqui também, não me lembro quem era a pessoa, o nome, que estava explicando que era melhor estar próximo, no intérprete mais próximo do padre, muito melhor, porque a gente pode fazer a associação onde Deus está presente. Então é melhor se estiver perto. Se estiver longe, não tem nada, nenhuma referência, então daí atrapalha, como por exemplo, atrapalha a questão, né, outra pessoa olhando a honra, então a gente precisa fazer essa referência. Vamos ter mais dificuldades, então eu sinto que é ruim. Então é melhor, eu acredito que é melhor mesmo estar próximo ao altar, perto do padre. Pode ir para o próximo? Soraya, rapidinho. É muito polêmico esse assunto. Então o intérprete se preocupa em passar tudo ao surdo, mas na minha opinião, eu acredito que o intérprete não pode estar junto do padre, porque por conta da atenção, pode desviar a atenção. A missa é o principal. Então a gente precisa focar. Então, se o intérprete estiver junto, colado ao padre, as pessoas podem prestar mais atenção no intérprete e pode atrapalhar. Porque não olha para Cristo. Só a minha opinião. Não tem conclusão. Não tem conclusão. Então vai fazer como é possível, conforme o padre deixa, conforme, né? Porque aqui o dono do lugar é o padre. Se deixa. Polêmica. Por que eu trouxe essa questão? Porque outro dia, na igreja, a gente interpretando, o surdo, a gente se aproximou, subiu um pouquinho os degraus para que o surdo olhasse a hora da consagração. E um surdo fez assim, pela primeira vez, um surdo adulto, já tem pai, já tem filho, hoje assim, já é uma pessoa adulta. E ele assustou porque ele disse: o que está acontecendo? Ai, desculpa. O que está acontecendo lá? Por que ele não entendeu o que estava acontecendo na hora da consagração? Pela primeira vez, ele viu Você estava lá, né, no dia? E pela primeira vez ele viu o que estava acontecendo, né, na nossa igreja. Aí eu também fiquei assustada. Falei: meu Deus, como que pode? Ele sempre vai à missa e pela primeira vez ele viu que a hora da consagração. Por que ele está fazendo? Por que ele está levantando o cálice? E a gente foi explicar. Então isso me chamou a atenção. Então assim, a gente não precisa, tudo bem, ficar grudado no padre, mas a gente precisa ter um bom senso e ver o que é razoável para que eles percebam a interpretação, mas eles tenham também foco, né? Veja o que aconteça lá no altar. Porque ele fica, se ficar fica distante, ele entende, mas ele perde coisas importantes do que está acontecendo no altar. Então é preciso, como ele já tem esse costume de olhar, então assim, ver o que está acontecendo
né, de um lado e do outro, né, o que acontece próximo do intérprete, eu penso que é importante a gente considerar essa questão. Então, para mim, isso foi muito marcante do surdo a vida inteira com a missa e não saber o que estava acontecendo na hora da consagração, porque ele nunca tinha visto. Estava sempre olhando para o intérprete. É só complementando. Na verdade, quando eu pedi para dar a minha opinião, ela já começou a falar exatamente o que eu estava dizendo. O importante é que o intérprete esteja numa posição em que o surdo consiga vê-lo e ao mesmo tempo ver o altar. Se é perto ou distante, não tem problema. O importante é que ele esteja entre o altar e o surdo, para que ele tenha a mesma visão. Só isso. Gente, rápido, rápido, olha a